Minhas senhoras, meus senhores, cumprimentos, boa tarde a todos os presentes. Senhoras e senhores senadores, boa tarde a todos os nossos cidadãos e cidadãs brasileiros que nos acompanharão nesta tarde de deliberações no plenário do Senado. Há número regimental, estão presentes com registros já efetivamente feitos 43 senhores e senhoras. Declaramos aberta a sessão sob a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. Senhoras e senhores senadores, poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do nosso aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que encontra-se sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados pela Casa. Presente sessão deliberativa ordinária destinada à apreciação das seguintes matérias. Primeira delas, PEC número 66 de 2023, senador Jader Barbalho como autor. Proposta de emenda à Constituição número 26, Sua Excelência, senhor deputado Cristino Áureo. Projeto de lei complementar número 72 de 2024, senador Veneziano Vital do Rego. Projeto de lei 2200 de 2022, Sua Excelência, senhor deputado Édio Lopes. Por fim, projeto de lei da Câmara 182 de 2017, deputado Padre João. Passamos aos oradores inscritos, que terão regimentalmente 10 minutos para uso da palavra. Primeiro senador inscrito, senador Paulo Paim. Senador Jorge Cajuru, permuta com o senador Paulo Paim. Senador Jorge Cajuru, senador Eduardo Girão, senador Plínio, senador Paim, as minhas escusas pelo atraso de 8 minutos, por força mais de algumas mudanças no trânsito aqui do plano piloto. Perdoe-me. Senador Cajuru. Permutas do bem fazem bem, não é isso? É o tripé, Paim, Girão e Cajuru. Bem, voz consagrada da amada Paraíba, presidente veneziano Vital do Rego, Deus e saúde, alegrias e vitórias nas vidas de todos e todas da nossa pátria amada. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, num momento em que o Brasil se assombra com os incêndios que tomam conta do Pantanal, maior planície úmida do mundo, só poderia eu subir à tribuna neste 2 de julho de 2024 para falar em defesa do meio ambiente, até porque sou o presidente da subcomissão do meio ambiente. Os focos de incêndio no primeiro semestre já superam o que foi registrado no mesmo período em 2020, pior ano na história do Pantanal. As queimadas naquele bioma acontecendo na sequência da tragédia causada pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul amado. É essencial priorizar uma discussão ampla, geral e irrestrita sobre como enfrentar as consequências cada vez mais graves dos eventos climáticos extremos decorrentes das agressões contínuas do homem à natureza, do ignorante que não entende que a natureza tem valor. Isso tem a ver, entre outras providências, com a preservação das florestas, essenciais para a manutenção do equilíbrio ambiental, um fato que envolve o Brasil em um cujo território que se encontram cerca de 60% da maior floresta do mundo. Senador Plínio Valério, amigo e irmão e jornalista também, fraquinho como jornalista, mas era corajoso, brincadeira, na sua Amazônia. Ou seja, aqui eu falo da maior floresta do mundo, a amazônica. Por coincidência, isso tem de ser feito agora no governo Lula III, que vem enfrentando o desmatamento na floresta e retomou o Fundo Amazônia, paralisado desde 2019. Um fundo, aliás, criado no governo Lula II, em 2008, para permitir o apoio internacional para o combate ao desmatamento no país. Pois bem, Suassuna, o envolvimento de outros países na preservação da floresta amazônica acaba de ganhar um apoio de peso. O de Lars Peter Hansen, professor da Universidade de Chicago e Prêmio Nobel da Economia em 2013.
Em recente visita ao Brasil, ele concedeu entrevista ao jornal O Estado de São Paulo e declarou que a sua maior preocupação hoje tem a ver com as mudanças climáticas e seu enfrentamento. Acrescentou que deixar as providências para depois sairá mais caro e a demora ainda aprofundará os reflexos negativos do desequilíbrio ambiental sobre a economia global. Nesse contexto, entra a preservação da floresta amazônica com o cultivo de árvores para a absorção de carbono, o que, no entender de Lars Hansen, seria possível com o custo econômico bastante baixo, desde que o mundo realmente ajudasse o Brasil. Vamos ao que disse textualmente o Prêmio Nobel de Economia sobre o assunto, abre aspas. Acho que a solução para isso não deveria ficar só no Brasil, porque sim, o mundo inteiro vai se beneficiar com a preservação da floresta tropical e isso vai ajudar nas mudanças climáticas. Então, acho errado pensar que isso é só um problema do Brasil para resolver. Algum tipo de transferência de pagamentos de países desenvolvidos para um país como o Brasil, para apoiar esses esforços, faria todo sentido, fecha aspas. Se tal não acontece, não é por falta de mecanismos institucionais. Como exemplo, na Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, realizada há 2 anos no Canadá, foi estabelecido um acordo histórico relacionado à ação global sobre a natureza até 2030. Os países desenvolvidos se obrigaram a destinar 200 bilhões de dólares por ano até 2030 para a implementação dos planos de ação e estratégias nacionais de biodiversidade. Foi criado, assim, um novo marco na linha do Acordo de Paris, definido em 2015, pelo qual as nações desenvolvidas deveriam investir nos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança do clima. Acordos existem, promessas são feitas, mas poucas ações se concretizam, apesar dos alertas reiterados dos especialistas de áreas com as mais diversas e das mais diversas. Enquanto isso, gente, pátria amada, os eventos climáticos extremos promovem a destruição, que afeta mais quem tem menos, acentuando as desigualdades. Por fim, o governo do Brasil, uma potência climática, tem de insistir e se fazer ouvir, cumprindo a missão de cobrar os líderes dos países desenvolvidos nos fóruns internacionais. Não podemos nunca esquecer que os 10% mais ricos da população mundial concentram mais de 75% da riqueza e emitem quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Concluo fazendo aqui minhas palavras, já proferidas pelo presidente Lula, aspas, não haverá sustentabilidade sem justiça, fecha aspas. Agradecidíssimo, abraço especial aos funcionários do Senado Federal, da mesa diretora, todos e todas que são o maior patrimônio dessa casa, presidente veneziano Vital do Rego, agradecidíssimo. Cumpriu o tempo ou não? Obrigado, senador Jorge Cajuru. Senador Paulo Paim, como próximo inscrito. Fizeram. Desculpe, houve uma permuta entre o senador Eduardo Girão e o senador Paulo Paim. Pois não, enquanto o senador Girão seria tribuna, me permita. Pois não. A última frase do senador Cajuru, não há desenvolvimento sem justiça. Hoje, o meu discurso, e vai ser mais tarde, vai ser Cajuru, lá no Amazonas, fronteira com Manaus, no município de Taquatiara, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, resolveu fazer uma reserva para o sauim de coleira. Sauim de coleira é uma espécie de animal, de macaco pequenininho, equivalente, presidente, a 20 mil campos de futebol.
20 mil campos de futebol, é o tamanho dessa reserva, onde existe, senador Girão, 10 comunidades que não foram consultadas. Não pode haver desenvolvimento sem justiça. E é o que a gente vai buscar. Eu estou querendo a ata da audiência pública, que criou isso na marra revelia, não consultou ninguém. Porque esse pessoal é aquele mesmo pessoal que, na exploração do potássio, exige audiência pública correta, e não o fez assim. E é em busca desse progresso com justiça que a gente quer, Cajuru. Obrigado pela deixa. Mas eu vou fazer esse tema de discurso, presidente, é porque o meu horário não chegou. Obrigado. Obrigado, Girão. Senador Eduardo Girão, por gentileza. Paz e bem, senador, meu querido irmão veneziano Vital do Rego. Saudações ao senador Paulo Paim por ter cedido o seu lugar para a minha fala, porque eu estou agora correndo lá para a CPI de apostas esportivas. E eu daqui a pouco vou também. O senador veneziano vai. Hoje vai ser importante lá. Vamos ouvir o ex-braço direito do ministro da Economia, Haddad, sobre uma denúncia de propina de 35 milhões e um requerimento de minha autoria. Eu queria, caras senadoras, caros senadores, funcionários dessa casa, assessores, você brasileira, brasileiro que está nos ouvindo, olha a que ponto chegou a subserviência nossa, da nossa Casa Revisora da República. Depois de 7 meses de espera, finalmente recebemos a autorização do ministro Alexandre de Moraes para simplesmente mais de uma dezena de senadores que assinaram um pedido. Fomos somente agora, repito, 7 meses depois, autorizados a fazer a visita ao preso político Silvinei Vasquez, detido há 11 meses na penitenciária da Papuda, sem que tenha nenhuma acusação de participação nos acontecimentos de 8 de janeiro. O caso dele é a fiscalização durante as eleições. Olha só, que inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes, e eu jamais vou esquecer, porque eu estava assistindo ao vivo, disse, não, mas essas fiscalizações, ninguém deixou de votar por causa disso. O cara está preso há 11 meses, e eu vou ler aqui um pouco da história desse preso político, que envergonha uma nação que se diz ainda democrática. Portanto, ontem, eu e o senador Jaime Bagatoli fizemos a visita e constatamos mais um caso de preso político com problema de saúde e depressão. Nesses últimos meses, ele já perdeu 14 quilos, o Silvinei. Inclusive, toma vários remédios diariamente. É muito preocupante, senhor presidente. Ninguém nunca vai esquecer, de sã consciência, botar a cabeça no travesseiro e dormir, do caso do Clezão, que no ano passado, o preso político, morreu sob a tutela do Estado também na Papuda. 2 filhas adolescentes, a esposa, jovens, perderam o pai. Mesmo a PGR dizendo que ele tinha que sair. Silvinei tem várias graduações universitárias, ciências econômicas, direito, administração de empresas e segurança pública. Um servidor público exemplar, senador Marcos Rogério. Ele tem especialização em gestão organizacional, mestrado em administração, doutorado em direito pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Além de toda essa extensa bagagem intelectual, fez inúmeros cursos de especialização em operações policiais especiais. Depois de cumprir uma brilhante carreira na Polícia Rodoviária Federal, foi promovido à posição mais elevada de diretor-geral, se aposentando com méritos em 2023. Detalhe, ele foi o chefe de polícia que teve recorde de apreensão de drogas e de dinheiro durante as eleições também. Talvez esse seja o problema dele. Mais de 20 milhões feito apreensão de dinheiro para compra de voto durante o período das eleições. Olha só o prêmio que esse servidor está ganhando, que esse brasileiro está ganhando por fazer o que é correto.
Essa é mais uma injustiça cruel e arbitrária. Vivemos um dos períodos mais críticos da nossa história, com a completa inversão de valores. Assistimos a uma sucessão de abusos de autoridade, cometidos por ministros do STF, com o lamentável silêncio de parte expressiva da grande mídia e omissão sim, covarde dessa casa, que se nega a cumprir o seu dever constitucional. O famigerado inquérito de 8 de janeiro é do verdadeiro festival de injustiças e arbitrariedades que tenta impor uma narrativa insustentável de que pessoas portando uma bandeira do Brasil e Bíblia seriam perigosos terroristas, capazes de derrubar um governo e destituir um Supremo Tribunal Federal em pleno domingo. Isso poderia muito bem funcionar como um enredo de uma comédia, mas é, na realidade, uma grande tragédia. Dentre tantos casos surreais, quero hoje destacar apenas um deles. Também, Débora Rodrigues dos Santos é uma mãe exemplar de 2 filhos, Caio com 9 anos e Rafael com 6. Ela é cabeleireira e evangélica. Está presa há 1 ano e 3 meses na penitenciária feminina do Distrito Federal. E qual o gravíssimo crime cometido por ela, senhoras e senhores? Pichou com um batom uma estátua de frente ao STF com os seguintes dizeres: perdeu, mané. Repetindo uma frase dita pelo próprio hoje presidente do Supremo, quando foi questionado por um cidadão nas ruas de Nova York. Caso essa pichação tivesse acontecido em qualquer outro lugar, em qualquer outro dia, ela responderia pelo ato de vandalismo. E tem que pagar pelo ato de vandalismo, mas de acordo com a lei. Mas como aconteceu no dia 8 de janeiro, e numa estátua do, abro aspas, inatingível, abro aspas de novo, infalível Supremo Tribunal Federal, Débora está sendo processada pelos seguintes crimes. 1. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não riem. Isso é sério. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com batom. Associação criminosa armada, com batom. Deteriorização do patrimônio tombado, batom. Dano qualificado pela violência, batom. Grave ameaça ao patrimônio da União, com batom. Meu Deus do céu. Sua defesa já fez 8 pedidos para que responda o processo em liberdade, todos negados. Mas esse pedido está amparado em vasta jurisprudência e principalmente no artigo 318 do Código do Processo Penal, que garante o direito de mães com filhos pequenos cumprirem suas penas em prisão domiciliar. Direito esse concedido, agora olhem só, imediatamente a Adriana Anselmo, condenada a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ela é ex-esposa de Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão, mas também em liberdade. Agora, olha onde é que aquele servidor, Silvinei Vasquez, aquele homem honrado do Brasil, cumpridor dos seus deveres, com méritos, olha só onde é que ele está, lá na Papuda, onde teve políticos corruptos presos, onde o Marcola está lá. Olha que loucura que a gente está vivendo de inversão de valores na nossa nação. É impossível se calar diante disso. A Adriana Anselmo, ela é ex-esposa de Sérgio Cabral, repito, condenado a 425 anos de prisão, mas também em liberdade hoje. Mas o ministro Alexandre de Moraes ainda não está satisfeito. Continua agindo como um verdadeiro ditador da toga. Recentemente fez uma verdadeira intervenção autoritária na primeira vara federal de Maringá, determinando a extinção de um processo em que um juiz da primeira instância condenou a União a pagar a indenização de R$20 mil ao ex-deputado Romero Marquesi, do Novo, do meu partido do Paraná, por ter tido suas redes sociais bloqueadas no inquérito das fake news. Olha só, presta atenção. Além disso, Moraes também determinou que o caso seja analisado pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, visando com isso claramente intimidar o juiz.
Outro recente abuso, com claro sinal de perseguição, ocorreu com a plataforma X. O ministro ordenou que fossem excluídos conteúdos que criticavam um político brasileiro e deu um prazo de 2 horas sob pena de multa diária de R$100 mil. Apesar da plataforma ter cumprido a determinação, mesmo assim foi aplicada uma multa de R$700 mil. Elon Musk fez essa correta e justa crítica. Abro aspas. A lei está violando a lei. Porque ele tinha dito que a lei é o Alexandre de Moraes. 1 minuto para encerrar, senhor presidente. Não vou passar mais do que isso. Eu preciso aqui, senhoras e senhores, repetir mais uma vez desse bicentenário Senado Federal da República do Brasil. Um único homem, sem nenhuma legitimidade popular, vem ferindo frontalmente o Estado Democrático de Direito, com a cumplicidade silenciosa de parte expressiva da grande mídia brasileira e a omissão do Senado Federal, que foge ao seu dever constitucional de abrir um processo de impeachment. Até quando? Até quando essa casa vai continuar suportando tantas e tão graves injustiças, sendo humilhada dia sim, dia não? Encerro com esse pensamento do líder pacifista Martin Luther King. Momentos de sombras a gente tem que lembrar desses humanistas pacifistas. Nossa vida começa a terminar quando nos calamos diante daquilo que importa. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. Senador Paulo Paim. Vossa Excelência, ao seu estilo de generoso como é, não podia negar, permutou líder, com os companheiros. Senador líder Beto Faro. Quero, antes do senador Beto Faro, a mim me parece que presentes entre nós estão os nossos senhores e senhoras gestores municipais de diversos municípios da amada região sul do país. Nossas saudações vieram para tratar sobre assuntos relativos aos seus respectivos municípios e, particularmente, aos que estiveram a tratar durante esses últimos dias desses episódios lastimáveis e que deterioraram tanto ao sul do país. Mais uma vez, a nossa solidariedade vista através de ações que foram desenvolvidas a partir, e especialmente, da bancada do sul, do Rio Grande, aqui representada pelo senador Paulo Paim. A todos os senhores e a todas as senhoras, nossos cumprimentos, sejam sempre muito bem-vindos às galerias da nossa casa. Senador Beto. Cumprimentá-lo, senhoras senadores, senhores senadores. Cumprimentar aqui o senador Paulo Paim, que gentilmente fez essa permuta. Aliás, o Paim é desses assíduos que está aqui todos os dias, como um dos primeiros presentes aqui. E nos orgulha muito pela representação que faz do Estado do Rio Grande do Sul e pelo compromisso que tem com o nosso partido. Amanhã, dia 3 de julho, o presidente da República anunciará os planos safra da agricultura familiar e o da agricultura empresarial para o calendário 2024-2025. Traduzindo a sua sensibilidade e sabedoria política, o presidente Lula definiu os lançamentos em solenidades distintas. O fato é simbólico de uma correta compreensão da realidade da agricultura brasileira que confronta com a interpretação ideologicamente motivada que prevaleceu no governo anterior, pelo qual a agricultura seria um monolito social. Com diagnósticos equivocados, as políticas não funcionarão. Na verdade, temos uma agricultura de pequena escala, operada pelas famílias, na qual é comum a preservação de tradições culturais, técnicas que consideram a biodiversidade e que se destinam ao abastecimento alimentar do mercado doméstico. Neste mesmo segmento, ocorrem diversas variações regionais pelos biomas e pelos grupos sociais. De outra parte, temos sim um monolito social que é representado por uma agricultura de mega escala, de monoculturas e de um pequeno grupo de commodities baseada na homogeneidade genética e no uso ultra-intensivo da química. Não obstante sequelas socioambientais, essa agricultura contribui para o país, gerando divisas com suas vendas volumosas no mercado externo. No caso do Plano Safra para a agricultura empresarial, as informações divulgadas pelo governo sugerem que teremos um volume de recursos que suplantará
o recorde histórico que o presidente Lula liberou para a safra 2023-2024. Serão mais de 400 bilhões para o crédito a esse segmento, cerca de 294 bilhões destinados ao custeio e comercialização e 107 bilhões para investimento. No total, esses recursos estão 10% acima dos recursos para o Plano Safra 2023-2024. Associadamente, estima-se que o Tesouro Nacional destinará 6,3 bilhões para a equalização dos juros e financiamentos da agricultura empresarial, contra os 5,1 bilhões da safra atual. No conjunto, os planos safra deverão resultar numa safra inédita de grãos com volume que poderá ultrapassar 340 milhões de toneladas, a depender do clima, cujos eventos potencializados pelo aquecimento global frustrou a super safra esperada nesta temporada 2024-2025. Por conta desses fatores, as últimas estimativas da Conab informam que a atual safra de grãos não passará dos 297,5 milhões de toneladas. Faço um rápido parênteses na abordagem das medidas para a safra, para um diálogo respeitoso com a liderança do agronegócio, que somente por oposição ideológica ou preconceito insiste em atacar a política setorial do governo e destratar o presidente da República com atitude que desafia o decoro e o respeito institucional. Afirmo que nenhum governo na nossa história recente dispensou o tratamento para a agricultura empresarial próximo aos dados pelo governo do PT. Além da generosidade regulatórias e dos valores astronômicos que os nossos governos sempre aplicaram no crédito e seguro rural, nenhum governo desde a década de 90 aplicou tantos recursos em subvenções à agricultura como os governos petistas. De acordo com a SDE, os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso aplicaram em subvenções para a agricultura 2,9 bilhões de dólares por ano. Nos dois primeiros governos do presidente Lula, esses gastos cresceram para a média de 11 bilhões de dólares ao ano e para 11 bilhões no período da presidente Dilma. No governo Temer, os gastos em subvenções agrícolas caíram para 7,3 bilhões de dólares, chegando a 7,5 bilhões na média no período Bolsonaro. Indiferente a esses fatos, dia desses, o presidente da CNA, para além de uma descortesia, cometeu um ato de desaforo com o chefe do governo de Estado deste país. Inconformado com a MP, que na perspectiva do governo tentava combater o uso fraudulento de crédito tributário, que geraram prejuízo ao país de 25 bilhões de reais por ano, o presidente dessa entidade simplesmente se negou a conversar com o presidente justamente sobre o Plano Safra. O simples adiamento por uma semana do anúncio do Plano Safra para ajustes solicitados pelo presidente Lula levou várias lideranças do setor, a começar pelo presidente da FPA, a críticas contundentes e descabidas ao governo. O ilustre parlamentar chegou ao cúmulo da antipolítica quando verbalizou que o agro não precisava do governo, pois já tem orçamento. Na mesma linha, o presidente da Federação do FASU, que no mínimo deveria considerar todo o esforço do governo no socorro à população do Rio Grande e na recuperação daquele estado, da mesma forma, não poupou crítica severa a esse breve adiamento. Voltando ao tema deste pronunciamento, à medida que houve uma redução da Selic desde o ano passado e como certamente temos juros menores para a agricultura empresarial, o incremento nos recursos para a equalização antes mencionados propiciará um volume maior de recursos subsidiados aplicados no crédito para a agricultura empresarial, que além do crédito oficial, dispõe de vários instrumentos de mercado para o financiamento de suas atividades. Porém, as maiores expectativas residem na medida a serem anunciadas para o Plano Safra da Agricultura Familiar, não apenas pelo montante de recursos a serem anunciados, que deverão girar em torno de 75 bilhões, contra 71,6 bilhões na safra 2023-2024. Os recursos para a equalização de taxas deverão chegar a 10,4 bilhões, cerca de 2,5 bilhões a mais do aplicado na presente safra. As informações já divulgadas apontam para mudanças de rumo relevante no Pronaf. Em primeiro lugar, o programa passará a tentar corrigir um grande problema já de caráter estrutural na oferta de alguns produtos absolutamente sensíveis da dieta básica do nosso povo. Produtos como arroz, feijão, mandioca, batata, por exemplo, contarão com estímulos para a produção e comercialização capazes de resgatar a competitividade desses produtos frente às commodities exportáveis. Essa orientação do Pronaf repercutirá
no fortalecimento do protagonismo da agricultura familiar na garantia da segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Também constituirá avanço de alto impacto a inclusão das medidas para dotar o programa de maior simetria regional na aplicação dos recursos e, assim, eliminando a extrema concentração da destinação dos recursos do PRONAF, como ocorre atualmente. A propósito, nesta safra 2023-2024, já observamos o avanço nessa direção, com um incremento de 14% dos recursos e 11% no número de contratos do PRONAF na região norte. No Nordeste, segundo o dado do MDA, houve aumento de 82% no valor contratado e de 40% no número de contratos. No cômputo geral, na safra 2023-2024, os recursos aplicados pelo PRONAF cresceram 16% e o número de operações 28%. Outra grande inovação que deverá constar no Plano Safra da Agricultura Familiar será o estímulo à mecanização das atividades deste segmento social com as máquinas e equipamentos compatíveis com as condições de produção dos agricultores familiares. Com isso, haverá um grande impulso na produtividade e na redução do grau de penosidade do trabalho na agricultura familiar. O Plano Safra da Agricultura Familiar também incluirá medida para compras públicas, assistência técnica e extensão rural, política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, garantia safra e o Proagro Mais. Ações deverá ter recortes especiais para estimular a participação das mulheres e da juventude na produção da agricultura familiar. A sustentabilidade perpassará todas as medidas de integração, ambos dos planos, e dessa forma dando consequência às estratégias do governo brasileiro pelo combate ao aquecimento global e pela transição energética e ecológica da agricultura. A grande ambição do governo Lula expressa nos planos e de termos um setor agrícola robusto produtivamente, conforme as particularidades sociais e regionais dos seus agentes, que introjeta os propósitos da sustentabilidade para que o Brasil consiga ter uma oferta alimentar saudável que alimente o seu povo e contribua para a indústria alimentar global e dinamize a economia brasileira. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador líder Beto Faro. Senador Paim, ou permutou com o senador Marcos Rogério? Senador Paulo Paim, seja bem-vindo. Boa tarde, querido presidente veneziano Vital do Rego, que coordena os trabalhos nessa tarde aqui no plenário do Senado. Quero cumprimentar os senhores e senhoras que estão nas galerias. Se eu não me engano, deve ser todos do Rio Grande do Sul, não? Isso, viu só? E, felizmente, eu vou falar do Rio Grande do Sul. Senão vocês poderiam pensar, mas o país não vai falar do Rio Grande do Sul? Presidente, eu falei hoje pela manhã, que o presidente muito querido e muito respeitado da CNM, o Paulo, e dizia a ele que eu não poderia participar do evento, ele havia me convidado, porque eu tinha 2, 3 compromissos já agendados, inclusive nas comissões onde votamos projetos. Por isso, me comprometi de fazer uma fala hoje à tarde aqui no plenário do Senado. Explico rapidamente. Devido a compromisso nas comissões de Educação e de Assuntos Econômicos do Senado, que votaram projetos importantes, inclusive que interessam ao Rio Grande, como, por exemplo, a situação de penúria que ficaram os agricultores, que perderam praticamente tudo. Eu tenho falado todo dia, Vossa Excelência é testemunha. E como é que fica a situação deles? Então, tem 2 possibilidades. Uma seria esse projeto que foi votado hoje pela manhã, mas tem um outro projeto que veio da Câmara, que dá anistia aos produtores rurais que perderam tudo devido às chuvas. Já falei com o presidente Vanderlan, ele me assegurou a relatoria e farei a defesa do projeto, claro, dentro de um diálogo amplo, né, com os senadores e com o próprio Executivo.
Mas são cerca, presidente, de 400 prefeitos. Estão aqui hoje, vão ficar até amanhã, que estão aqui trabalhando para ampliar as ações junto ao governo federal para a reconstrução do nosso Estado devido às tragédias das chuvargadas, enchentes, inundações, algo que os 3 senadores do Rio Grande praticamente todo dia falam aqui na casa. Tivemos ontem ainda uma audiência pública sobre esse tema. O evento de hoje é promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, em parceria com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a nossa FAMURGS. Conversei, como eu disse, por telefone pela manhã, com o presidente da CNM, companheiro Paulo, assim me permito tratá-lo, que conheço ele há algumas décadas, né? Não é de graça que eu tenho quase 40 anos de Congresso. Graças à gauchada, viu? Se não fosse eles, eu não teria 4 mandatos federal e 3 de senador. O Paulo me explicou o eixo das reivindicações. Então, eu cumprimento também aqui o presidente da FAMURGS, o Marcelo Arruda. Eles farão reuniões com todos os parlamentares possíveis, né? Deputados e os 3 senadores, para discutir recursos extras para os municípios gaúchos. Entre as demandas estão auxílio financeiro para os municípios, a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, a flexibilização para o uso de saldo disponíveis nos cofres municipais. Também estão previstas agendas com ministros para tratar de temas como a recomposição do ICMS e do ISS. A prorrogação dos financiamentos agrícolas, aqui eu falei financiamento, mas falei também que há o projeto da anistia, que quando eu tive lá com a comissão de 8 senadores, nós fomos visitar propriedades lá no interior, né? Fomos a Encantado, fomos a Roca Salles, fomos a Lajeado, pois fomos a outras regiões também, e a declaração que eles nos fizeram é de qualquer um chorar. Tivemos uma propriedade onde eles diziam, aqui era a minha propriedade. Eu gastei uns 500, no mínimo, 500 mil reais para comprar essa propriedade. Perdi tudo. É casa, é os animais, familiares também perderam. E como é que eu vou pagar o banco onde eu financiei para comprar essa terra se eu não tenho mais nada? Então, as situações como essa, é inegável que nós vamos ter que discutir a anistia. Mas hoje, aqui no plenário, iniciamos a discussão da PEC 66 de 2023, que estabelece medidas para aliviar as contas dos municípios. Paulo insistiu muito para que eu acompanhasse o debate dessa PEC. A proposta reabre o prazo para que as prefeituras parcelem dívidas com a Previdência e define limites para o pagamento dos precatórios. Será a primeira de 5 sessões de discussões antes do primeiro turno de votação. A PEC 66 é de autoria do senador Jader Barbalho e o relator na CCJ foi o senador Carlos Portinho. Segundo a justificativa da proposta, a dívida previdenciária dos municípios em 2022 era em torno de 190 bilhões de reais. Tudo isso vamos ter que aprofundar o debate e ver qual é o caminho. Avançando nas informações, presidente, o governo Lula destinou até o momento em torno de 91 bilhões para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Desse total, 73,4 bi são novos investimentos. 17,6 bilhões refere-se à antecipação de benefícios e prorrogação de tributos. O governo também suspendeu o pagamento da dívida do Estado pelos próximos 3 anos, totalizando 23 bilhões. Presidente, esse é um pequeno resumo de como é que está a situação no nosso Estado. Só a Fiergs fala que, para recuperar a indústria no nosso querido Rio Grande do Sul, nós precisaríamos em torno de 100 bilhões de reais.
Se pegar todo o estrago feito na área rural, não vai baixar ali de 30 bilhões. Vou dar um exemplo da cidade de Canoas, onde eu tive recentemente com o prefeito Jairo Jorge. Ele disse, para reconstruir a cidade e criar as barreiras para que a água não volte a invadir a cidade, ele disse que ele vai precisar em torno de 3,5 bi, só a cidade de Canoas, para recuperar a cidade. Tive ali na região de Lajeado, me apresentaram um projeto muito interessante também, mas que depende de uma emenda de bancada. Emenda individual, eu disse para quem apresentou o projeto lá, que eu tive lá com 8 senadores, o Irineu estava junto, o Mourão estava junto, o Cajuru estava junto, e o Luiz Carlos Reis também estava junto. Que eles acompanham todas as diligências que a gente faz, ele é suprapartidário, então todos os senadores dão a sua colaboração e estão dando a colaboração. Ficou ali também explicitado que esses projetos de recuperação do Rio Grande dependerão de emenda de bancada, dependerão do orçamento. Então, nós ajustamos com o Marcon, que é o líder do PT na Câmara, é o líder da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados. Ele não me ligou hoje, ele disse, senador, eu estive na Casa Civil, e a Casa Civil vai bancar, sim, a questão das barragens lá, para conseguir não permitir que a água, quando ela avança, invada Porto Alegre, como invadiu, porque invadiu Lajeado, invadiu Roca Salles, invadiu Mussum, invadiu Cruzeiro, enfim, tantos lugares. A Casa Civil vai aportar recurso para proteger as cidades em relação a essa quantidade de água que, infelizmente, atacou o Rio Grande e já estão quase em 200 pessoas que morreram, está 167 que morreram até o momento. E, como eu digo, é avós que perderam os netos, são netos que perderam os avós, são pais que perderam os filhos, são filhos que perderam os pais. Então, é da maior gravidade, eu tenho sentido que há um carinho muito grande aqui de todos os senadores com a causa do Rio Grande do Sul. O presidente Pacheco montou essa reunião de uma comissão que está coordenando os trabalhos aqui no Senado. São 8 senadores, realizamos reuniões toda quinta-feira e já fomos 2 vezes ao Rio Grande do Sul. E os senadores gaúchos, estou me referindo aos 3 gaúchos, que eu citei aqui o nome, nós vamos e ficamos lá e visitamos cidades onde estão sofrendo de forma terrível, eu diria, com essa quantidade de águas que, infelizmente, se deslocaram pelas cidades e ocuparam as cidades, como foi as ilustrações que eu recebi na cidade de Eldorado, por exemplo. Eldorado ficou debaixo d'água. E daí, como é que a gente faz? Mas o importante é que uma série de iniciativas estão surgindo. Eu queria cumprimentar todos os prefeitos. E digo aqui na tribuna, quando alguém diz, não, o culpado é o prefeito. Chama que culpado é o prefeito? Você pode discutir a longo prazo isso, mas não dá para querer culpar o prefeito porque aconteceu e nesse nível que chegou agora. Os prefeitos estão fazendo tudo aquilo que está ao alcance deles. Eles estão fazendo, eu sei que estão fazendo, porque todas as cidades que eu fui, todos os prefeitos me receberam com o maior carinho e mostraram o que eles estavam fazendo e o que estão fazendo até esse momento. O governador do estado também, o que está ao alcance dele. Ele está fazendo. Como o presidente Lula está fazendo o que está ao alcance deles. Então, eu digo sempre que essa não é hora de dizer o culpado é o prefeito, o culpado é o governador, o culpado é o presidente Lula, é o Eduardo Leite. É a hora da unidade. Vamos fazer o tipo de um pacto, né? Deixar as questões de disputa ideológica ou política de lado e pensar nas pessoas, todos juntos, e ajudar a recuperar, a reconstruir o nosso querido Rio Grande do Sul. Falo com tranquilidade, não sou mais candidato, mas nem por não ser candidato, agora eu vou negar esse povo que me trouxe para cá durante 40 anos. Então, vida longa ao Rio Grande do Sul, vida longa à democracia, vida longa à justiça e que esse Congresso delibere para que tenhamos recurso para que a gente possa reconstruir esse querido estado do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês. Obrigado por estar aqui com a gente.
Obrigado, senador Paulo Paim. Eu quero fazer uma retificação porque a presidência, ao dirigir-se aos senhores e às senhoras, fez menções imaginando que estivessem presentes gestores dos 3 estados sulistas, mas somos todos gestores do Rio Grande. Então, a todos, mais uma vez, os nossos cumprimentos e penso que, igual a mim, nós temos que fazer uma retificação, senador Marcos Rogério, a essa parte final do senador Paulo Paim, quando ele anuncia não mais pretender postular. Esse anúncio não tem de nós apoio algum. Por favor, absolutamente não nos faça esse desserviço em abandonar, né, o dia a dia. Porque ele é muito meu amigo. Não, em absoluto. Nós sabemos e muito mais os senhores e as senhoras, independente das opções de natureza político-partidárias, porque todas são legítimas, mas o povo gaúcho sabe muito bem quem colocou aqui. Parabéns, mais uma vez. É quebra de protocolo, mas eu gostaria de, nesse momento, dar uma grande salva de palmas e permitir que eles também participem, porque aqui a gente sabe que tem que ouvir e não pode bater palma. Mas eu queria dar uma salva de palma à resistência, à luta, à persistência dos líderes que estão aqui representando o Rio Grande do Sul e ao povo gaúcho e também ao povo brasileiro pela solidariedade que estão tendo com o nosso Estado. Então, palmas a vocês. Estamos juntos nessa luta aí. Há momentos que a antirregimentalidade é aceita e esse é um destes. Minhas saudações. Senador Marcos Rogério, por gentileza, seja bem-vindo à tribuna da casa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aos que nos acompanham nesta sessão plenária no dia de hoje, nossas saudações de boas-vindas. Senhor presidente, hoje subo aqui nesta tribuna para discutir o desastre econômico que testemunhamos durante o governo do presidente Lula. Os números não mentem e os fatos são alarmantes. Recorde de arrecadação, 202,9 bilhões de reais, o melhor desempenho em 24 anos. No entanto, nem isso foi o suficiente para equilibrar as contas do governo. O país registrou déficit primário de 280 bilhões no acumulado de 12 meses. O rombo nominal é de 1 trilhão. Eu vou repetir. O rombo nominal é de 1 trilhão de reais. O maior saldo negativo da história do nosso país, mesmo considerando a pandemia. No arcabouço fiscal, prometia-se que a despesa cresceria até 70% da receita. Que matemática é essa em que a despesa cresce 14% e a receita sobe 8,5%? Não é equilíbrio quando é a arrecadação que tem que correr atrás do gasto. Essa é a política da gastança. E a dúvida que fica é: para onde foi o nosso dinheiro? Nunca se arrecadou tanto. Isso é um fato. Tudo às custas do povo, tudo às custas dos altos impostos, da sobrecarga do empresariado. Era de se imaginar que, com tamanha arrecadação, a situação das contas públicas, das contas do governo, ficaria mais equilibrada. Mas não. As contas do governo estão no vermelho. E pior, com o maior saldo negativo da história, ou seja, arrecadou mais e torrou tudo, e ainda fez dívida.
no popular, gastou além da conta. E detalhe, não se vê um programa estruturante de investimentos. O PAC é uma enganação, sempre prometendo bilhões sem ter dinheiro em caixa e, no fim, não há política real de investimentos. Onde estão as grandes obras, as obras estruturantes? Diante desse cenário, era de se imaginar, senhor presidente, que o governo Lula estaria trabalhando para, no mínimo, diminuir os efeitos desse desastre econômico. Mas o que temos visto são ataques direcionados ao Banco Central. E cada vez que Lula abre a boca, gera mais instabilidade, gera mais insegurança, turbulências. Nos últimos dias, disparada do dólar, que chegou a 5,65, maior valor nominal desde janeiro de 2022. E isso ocorre em um momento de preocupação com a política fiscal e em decorrência das falas equivocadas do governo Lula, em especial os ataques sistemáticos, corriqueiros, que Lula faz ao Banco Central, especificamente na figura do seu presidente. Em vez de reconhecer os erros de sua administração, Lula busca o tempo todo culpar terceiros. Ora, a culpa é do Banco Central, a culpa é do agro, do empresariado, do mercado. Todos são culpados pelo desastre econômico, menos a gestão petista, menos a gestão lulopetista, menos o seu governo. Quando vejo os analistas criticando Lula, porque disse algo que Lula não deveria ter dito isso, Lula falou e houve turbulência no mercado, e aí outra hora projeta-se gráficos para justificar o injustificável. Não, olha, quando Lula começa a falar, o dólar já estava numa escalada de crescimento, mas mesmo assim Lula não deveria ter dito isso. Eu queria discordar. Na verdade, eu vejo hoje um Lula que não consegue enganar tanto como enganava antes. Falava uma coisa e fazia outra. O que ele fala agora é exatamente aquilo que ele pensa. Lula não está errando na retórica. Lula está expressando, verbalizando, colocando para fora aquilo que ele sempre pensou. E por isso, o desastre está levando o Brasil para o buraco de novo. Não é a idade, não é o novo momento, não. Lula está dizendo, porque a vida toda, esse foi o pensamento do PT, esse é o pensamento da esquerda. Mais recentemente, vimos uma manobra do governo, vou repetir, recentemente, nós vimos uma manobra do governo para liberar espaço no orçamento de 2024. O que fez o governo? O governo alterou dados da Previdência Social para abrir espaço de 12,5 bilhões de reais. É a pedalada do bem. Está tudo certo. É a pedalada do bem. Tem uma causa nobre. 12,5 bilhões das despesas dos benefícios deste ano. Na Petrobras, a situação foi pior. Na Petrobras já houve o confisco de dividendos de acionistas para socorrer o caixa do governo. Aporte de 20 bilhões de reais. Este valor se refere a acordos para extinguir dívidas contraídas durante os governos Lula e Dilma. Isso tudo para fugir do contingenciamento de receitas, de despesas. Vou repetir, todas essas manobras, todas essas pedaladas, todos esses movimentos calculados para fugir do contingenciamento de despesas.
Ou seja, o governo busca uma saída artificial por meio de manobras. E é bom lembrar, senhor presidente, que esse mecanismo, o mecanismo do contingenciamento, foi uma vitória do Congresso. O governo era contra. O governo não queria, nunca quis, a obrigatoriedade do contingenciamento de gastos no arcabouço fiscal. Foi o Congresso que impôs. E agora o governo pedala para contornar, para driblar também o contingenciamento, que foi uma das salvaguardas do arcabouço fiscal. E o que temos agora? Agora temos déficit de 30 bilhões, contando apenas os 5 primeiros meses do ano. Eu podia falar do déficit só de maio agora, mas eu vou falar do alongado, porque só o de maio chegou à casa de 61 bilhões. Quando comparado nos 5 primeiros meses, você tem o acúmulo de 30 bilhões, com ali o equilíbrio, mas um déficit de 30 bi. A instituição fiscal independente do Senado prevê um déficit de 70 bilhões, com contingenciamento de pelo menos 37 bilhões. Ainda assim, o governo promete cada vez mais gastos com a multiplicação de PACs. Vivemos, senhor presidente, vivemos um verdadeiro negacionismo fiscal nesse governo. Esse é o jeitinho Lula de governar. O governo tenta pegar atalhos para camuflar os dados fiscais. Manobra para conseguir transmitir uma imagem de equilíbrio, mas a conta não fecha. Os reflexos negativos já são sentidos no curto prazo. Ontem, e eu caminho aqui para a conclusão, senhor presidente, ontem completamos 30 anos do Plano Real. Um marco histórico. Vencemos a inflação, estabilizamos a moeda. Mas, se queremos avançar, é preciso ir além. E os pais do real já falam que a agenda fiscal é a última peça necessária para consolidar de vez a estabilidade do país. É preciso, portanto, rever gastos, diminuir o peso da máquina pública, diminuir o custo Brasil. Não há outro caminho. Para concluir, estamos diante de uma gestão que gasta demais e gasta mal. Imagine uma família que ganha R$1.000 ao mês, mas tem um gasto mensal de 5 mil. Para conseguir pagar suas despesas, recorre a empréstimos. Uma hora a conta chega. É isso que estamos vivendo no Brasil. Precisamos de uma gestão responsável, que priorize a estabilidade econômica e o bem-estar da nossa população. Não seguir a cartilha que Lula lançou essa semana mais uma vez. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar ou aumentar a arrecadação. Precisamos fazer essa discussão. Esse é o presidente que nós temos no Brasil. O negócio é gastar. Não importa se tem orçamento. Se não tem orçamento, arranque do lombo do trabalhador, do empresariado, daquele que produz e gera emprego neste país. Era a minha fala nessa tarde, senhor presidente. Obrigado, senador Marcos Rogério. Eu queria encarecidamente pedir a gentileza que é peculiar, senadora Zenaide Maia, já que eu estou inscrito, se a senhora puder assumir a presidência enquanto eu me dirijo à tribuna. Senador Marcos Rogério, obrigado pela sua participação. Com a palavra, o senador Veneziano Vital do Rego. Senadora Zenaide, os meus cumprimentos, boa tarde. Mais uma vez agradeço a Vossa Excelência, a sua forma sempre atenciosa. Sei que tem, igualmente aos demais outros senhores e senhoras senadores, inúmeros compromissos às terças e quartas, principalmente,
inclusive levando-se em conta um dos projetos de maior importância que nós vamos tratar sob a sua relatoria e que diz respeito à EBSER, aos hospitais universitários. Eu fico muito feliz por ter sido subscritor, na verdade, autor da proposta e Vossa Excelência trazer o brilho, né, a essa iniciativa. Eu quero saudar mais uma vez, senadora Zenaide, nós estamos aqui recebendo as ilustres visitas de senhoras e senhores gestores municipais do Rio Grande do Sul, que mais uma vez ouviram, até porque sabem muito bem da nossa solidariedade desde o início da tragédia que se abateu de forma tão grave sobre o povo gaúcho e, evidentemente, teve de todos nós, dos norte-riograndenses como a senhora, os paraibanos como eu, todos os demais outros brasileiros puderam não apenas se condoer, mas participar efetivamente desses momentos duros, cáusticos, que os senhores, e só os senhores mesmo, a gente, à distância, não tem como aquilatar. No máximo, pelas imagens e por aquilo que é trazido pela bancada dos nossos companheiros senadores do Rio Grande do Sul. Senadora Zenaide, eu tive a oportunidade hoje de poder participar ao lado de outros companheiros e, primeiro, saudar a visita, que para nós sempre é muito bem-vinda, da ex-companheira senadora Simone Tebet, que hoje, nesses quase 2 anos, 1 ano e meio, responde de forma muito competente, de forma muito diligente, de forma a ser o que ela sempre foi e que é de conhecimento do povo brasileiro. A senadora veio aqui e eu gostaria muito que meu querido amigo, estimado senador Marcos Rogério, pudesse estar para não parecer que vinha à tribuna para redarguir ou desconhecer um pouco de sua fala. E graças a Deus somos uma casa onde não nos permitimos, senão o bom convívio, a boa relação, jamais passando dos limites das contraposições. Mas quando o senador Marcos Rogério falava sobre a questão do PAC, seria muito importante que ele, como competente integrante da bancada de oposição, integrante do Estado de Rondônia, como lá estiveram os 2 outros representantes, pudessem ter conhecido das ações que estão sendo desenvolvidas. Não são ações anunciadas, não. São ações que estão sendo desenvolvidas, inclusive, com os dados informativos de cronogramas expostos pela ministra e senadora Simone Tebet para a conclusão de cada uma das mesmas. E que beneficiarão, senadora, eu fiquei impressionado com aquilo que foi exposto, de forma bem planejada, de forma cuidadosa, sabendo-se o que o governo quer produzir, que é exatamente a integração dos países da América do Sul, interligando-os para que nós também tenhamos um acesso mais rápido e menos distante através do Pacífico. São investimentos consideráveis e uma das perguntas que foi feita, não apenas também por mim, era exatamente se haveria quaisquer riscos de contingenciamentos, e o que a senadora, ex-senadora ministra do Planejamento, bem o disse de forma categórica, de forma incisiva, não. Neste ano, 72 bilhões de reais no PAC para essas ações, elas estão totalmente garantidas e asseguradas. Eu até entendo, porque quando nós terminávamos, quando nós, brasileiros, concluíamos e víamos concluído o processo administrativo e o período do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente Zenaide, o que foi que disse o então ministro Faz Tudo de Bolsonaro? Primeiro, não porque assim tecnicamente ele entendesse, era muito mais uma torcida contra o Brasil. Eles diziam, senhores e senhoras que nos acompanham, o Brasil será, sob o governo do presidente Lula, daqui a 6 meses, uma Argentina. E daqui a 1 ano, o Brasil será uma Venezuela. E terminamos o ano de 2023 e isso incomoda muito. Claro que incomoda, porque incomoda aqueles que abandonaram a ciência, que nos deixaram para chorar mais de 700 mil vidas ceifadas com os descasos que nós observamos a partir do principal líder, que era o então presidente da República,
nós passamos a assistir os descalabros, as ausências por completo de áreas tão sensíveis e importantes à formação humana, fosse na cultura, fosse no esporte, fosse no turismo. As nossas academias, as instituições de formação superior, abandonadas ao léu, sem recursos sequer até o meio do ano, isso se repetiu durante 2019, 20, 21, para cumprimento de custeios básicos, e bem sabem os senhores e senhoras, professores, estudantes universitários, que muitas das vezes eram agredidos, porque vistos ao olhar do então presidente com pessoas que iam para as universidades para outros fins. Tudo isso o Brasil assistiu. Quando a oposição sobe à tribuna para dizer o nosso déficit, esquece que foi o presidente Lula e que foi esse governo que teve que pagar os precatórios aos bilhões. Esquecem, não, tentam levar a população a não alcançar, que inclusive com a nossa participação, desonerações foram feitas, produzindo baixa considerável na arrecadação, sim. E foi exatamente com o novo governo, e desta feita também com a participação extremamente fundamental com a transição produzida pela PEC, que nos permitiu ter investimentos que outrora nós não tínhamos. Sob o governo Jair Bolsonaro, o Ministério dos Transportes, e à época não era só o Ministério dos Transportes, senadora Zenaide, senador Isalci, era o conjunto de outras áreas, portos, rodovias, ferrovias, 6 bilhões de reais. Era o valor reservado pelo então governo para fazer-se presente em novos projetos e concluir aqueles que já estivessem sendo tratados. Sob o governo do presidente Lula, foram 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais. São os novos investimentos com programas que têm ampliado o programa de saúde da família, e falo de cátedra, porque a minha cidade, Campina Grande, que tive a honra de poder geri-la, chegou a 100% de cobertura, tanto no programa de saúde bucal, como no programa de saúde da família. Com o Mais Médico, são os investimentos como vindos da semana retrasada, anúncios de ampliação dos institutos federais, 100 para esse ano. São ampliações de 10 novos, se eu não estiver enganado, 10 novas unidades de hospitais universitários pelo país. E isso incomoda, porque há uma grande diferença de um governo que tem sensibilidade para com as pessoas e daqueles outros que trabalhavam para o mercado, que não se preocupavam em subir à tribuna para questionar os juros que acabam conosco e principalmente acabam com os mais pobres, porque nós somos privilegiados e não sentimos tanto. Eles ficam irritados porque o presidente faz muito bem de questionar a autoridade do Banco Central, que de autônoma não tem nada. Está lá um presidente que fala a linguagem sabidamente de um setor especulativo, de um setor financeiro, de um sistema bancário que claramente se locupleta aos borbotões dos bilhões que são produzidos pelas taxas de juros que nós nos mantemos a assistir, senhora presidente Zenaide. Essa é uma preocupação de um presidente da República, sim. E quando se fala é preciso fazer ajustes, vamos fazer ajustes. Vamos fazer ajustes para diminuir investimentos na saúde, vamos fazer ajustes para diminuir investimentos na educação, mas não vamos fazer ajustes quando alguns setores são privilegiados e beneficiados com desonerações e não são apresentadas as fontes compensatórias. E nós temos culpa no cartório. Então, a minha palavra hoje é exatamente para que nós façamos e continuemos a fazer esse bom debate, mas sem deixar ou nos olvidarmos, nos omitirmos de trazer à claridade todos os fatos como eles, de maneira inquestionável, se apresentam. Agradeço a sua tolerância, presidente Zenaide, peço desculpas por me ausentar, senador Isalci, vou representar o presidente Rodrigo Pacheco na cerimônia que comemora 13 anos de instalação da ouvidoria. Gratíssimo pela sua atenção de sempre e a todos o meu boa tarde.
Venesiano e dizer aqui aos gestores dos municípios do Rio Grande do Sul que a gente tem um olhar, eu mesma tenho como senador um olhar diferenciado para os municípios, que é onde as pessoas nascem e vivem. Sejam bem-vindos e sabem que podem contar com essa casa. E eu queria, antes de passar a palavra para o colega Isalci Lucas, dizer o seguinte, sobre essa questão, gente, que muitos não vê, juros bancários. Os juros bancários, eu estou até com um projeto que eu acho que é do senador Paulo Paim, que a gente está tentando pegar os empréstimos consignados dos cidadãos do Rio Grande do Sul e prorrogar o pagamento para o final da dívida de 180 dias. E não é simples. Os senhores, a maioria do povo brasileiro não tem conhecimento, mas quase 50% do orçamento desse país vai para os bancos para pagar juros e serviços de uma dívida que, apesar de estar na Constituição, nunca foi auditado, né? No governo anterior, nem nesse, nenhum. E digo mais, não tem por que bancos estar acima da população brasileira. Nós temos que lutar por mais recursos, não é, diz assim, senador, é para os prefeitos e governadores. Eu digo, que história é essa? Os recursos são para a saúde, para a educação, para a segurança pública e para a assistência social dos municípios. Hora de olhar para a população brasileira e não só o rentismo, gente. Eu digo hoje que, por exemplo, a gente compra um celular por um valor e se você usar um pagamento parcelado através de um cartão de crédito, você paga no mínimo mais 3 celulares. Isso a população brasileira tem que olhar. Não pode a 8ª economia do mundo dar metade do seu orçamento para bancos e deixar os seus municípios e os seus estados sem terem condições de gerir os gastos mínimos com o seu povo. Isso nós temos que ver, porque pouca gente fala disso. Eu queria lembrar aqui aos senhores que tem algo que ninguém fala. Na década de 90, quando houve uma quebradeira do sistema financeiro, o então presidente da República recorreu e criou a remuneração da sobra de caixa de banco. Isso foi feito por um período dessa crise. Mas até hoje ainda tem isso nesse país. É o único país do mundo que remunera sobras de caixa de banco. E eu quero dizer qual é a importância disso. Dificilmente os bancos querem emprestar, principalmente aos micro e pequenos empresários e até aos médios. Porque o que não empresta, o Tesouro Nacional, o Banco Central pega e paga 15, no mínimo, a taxa Selic. Então, não existe um incentivo de emprestar para o setor produtivo gerar emprego e renda. Mas queria aqui finalizar, dizer o seguinte, municípios do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, a gente é solidário. Numa hora dessa, eu não acredito em país bem quando os seus municípios estão maus. Não existe isso. O país só está bem se os seus municípios, seus estados estiverem bem. Então, podem contar comigo e com todos que estão aqui. Quero aqui agora passar a palavra para o senador Isalci Lucas. Depois eu vou fechar a sessão. Presidente Zenaide Maia, meus queridos parlamentares, senadores, senadoras, nossos visitantes aqui, prefeitos. Eu sou aqui do Distrito Federal, não temos aqui prefeito, mas eu tenho a convicção, né, de que ninguém mora na União e muito menos no Estado, as pessoas moram no município. E é lá que as pessoas cobram. E é lá que deveria estar realmente as melhores condições financeiras, econômicas. Temos que mudar esse mapa de arrecadação da União. O dinheiro vem, depois volta. Vem muito e volta pouco, né?
Então, contem comigo nessa votação de hoje. Com certeza vamos votar favoravelmente essa matéria. Presidente, Felipe Martins e a justiça à brasileira, onde até a inocência pode ser prova de culpa. Cumprimentando aqui todos, mas nesse último domingo, a prisão absurda de Felipe Martins, ex-assessor especial da presidência para assuntos internacionais, chegou ao Wall Street Journal a acusação de que Martins teria entrado nos Estados Unidos ilegalmente, usada pelo ministro Alexandre de Moraes como base para sua prisão. Ela se desmorona sob o peso da evidência que demonstra o contrário. A narrativa aponta para um uso malicioso de um erro administrativo como arma política. O artigo publicado no jornal pela colunista Mary Anastasia O'Grady é uma peça contundente que desnuda as fraudes e manipulações na prisão de Martins. O'Grady destaca que houve um erro no sistema da alfândega e também proteção de fronteiras, o CBP, dos Estados Unidos, que registrava falsamente a entrada de Martins no país. O órgão reconheceu o erro e retirou dos seus arquivos a informação falsa. Martins não foi para os Estados Unidos em 30 de dezembro. Isso já foi provado e comprovado com bilhetes aéreos do próprio Martins para Curitiba, recibos de lanchonete, de Uber e da própria CBP, que reconheceu o erro. Entretanto, a informação falsa está sendo utilizada por Moraes, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, para mantê-lo atrás das grades. Esse caso evidencia não apenas a falibilidade do sistema administrativos, mas principalmente o uso de tais falhas para fins escusos por autoridades judiciais. Alexandre de Moraes, ao presidir uma investigação sobre uma suposta conspiração contra o presidente Lula, encontrou em Felipe Martins o perfeito e conveniente bode expiatório. Martins está preso desde fevereiro e, o pior, permanece detido sem uma acusação formal e, repito, com base em informações falsas. É um escândalo que sublinha a arbitrariedade do Poder Judiciário brasileiro. A situação é agravada pela inércia ou talvez conivência de outras instituições que deveriam atuar como contraponto e garantia da justiça. Este Senado Federal tem que agir e agir imediatamente para fazer cessar essas decisões absurdas que têm sido tomadas a partir do Supremo Tribunal Federal. O Brasil quer normalidade democrática, direitos respeitados e, sobretudo, um Supremo Tribunal Federal que faça o seu papel de guardião da Constituição e não de carcereiro. A cronologia dos acontecimentos em torno do erro do CPB é, no mínimo, surreal. Inicialmente, em formulário I-94, essencial para o registro legal de entrada nos Estados Unidos, continha informações erradas sobre Martins. A advogada de Martins, Ana Bárbara, notificou o CBP sobre o erro e pediu a remoção. Porém, a ironia trágica é que, mesmo com a CBP admitindo implicitamente a falha ao remover o registro errôneo de seu site, Alexandre de Moraes, continua a usar essa informação obsoleta para justificar a prisão de Martins. A questão que fica é: qual o verdadeiro interesse por trás de manter Felipe Martins preso?
Queremos saber. A resposta parece apontar para uma motivação política, uma tentativa de enfraquecer adversários usando a máquina judicial como arma. O ministro Alexandre de Moraes tem se destacado por uma atuação controversa no Supremo Tribunal Federal. Suas decisões, muitas vezes vistas como excessivamente autoritárias, têm gerado críticas tanto dentro quanto fora do Brasil. No caso de Felipe Martins, a insistência em manter a prisão baseada em um registro comprovadamente falso levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade e as verdadeiras intenções por trás de suas ações. O Grade, em seu artigo, sugere que a prisão de Martins se encaixa em um contexto maior de perseguição aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, essa percepção não é infundada, considerando tudo que vem acontecendo em nosso país e as reiteradas denúncias de uso do sistema judiciário para fins políticos. Vamos ver aqui como a linha do tempo nos eventos sobre prisão de Martins é reveladora. A lista de passageiros do voo presidencial de Bolsonaro para Orlando em dezembro de 2022 não incluía o nome de Martins, mas, no entanto, uma lista desatualizada foi usada para sustentar a acusação de fuga ilegal do país. Além disso, registro de voos domésticos no Brasil confirmam que Martins estava em território nacional no período alegado para sua entrada nos Estados Unidos. Nada disso foi suficiente para que Alexandre de Moraes, que parece decidido em manter Martins preso a qualquer custo. O caso de Felipe Martins é um exemplo claro da falência das instituições brasileiras em proteger os direitos individuais e a garantia à justiça. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, emitiu parecer favorável à soltura de Martins, reconhecendo a inconsistência das acusações. No entanto, esse parecer foi solenemente ignorado por Alexandre de Moraes, evidenciando um descompasso entre os órgãos do sistema judiciário e a prevalência de interesses particulares sobre a justiça. A atitude do CBP, que se recusou a comentar casos individuais e manteve o erro por meses, também é criticável. A falta de transparência e a incapacidade de corrigir erros administrativos tem consequências devastadoras para indivíduos como Felipe Martins, que se veem presos em uma teia de burocracia e manipulação. O caso de Felipe Martins não é isolado, mas sim um sintoma de um sistema judiciário que tem se mostrado falho e susceptível a influências externas e internas. A manipulação de erros administrativos para justificar prisões arbitrárias é um atentado aos direitos civis e à democracia. A sociedade brasileira precisa urgentemente de um debate profundo sobre as práticas judiciais e a independência das instituições. A justiça não pode ser um instrumento de perseguição política. E casos como o de Felipe Martins devem servir como um alerta para a necessidade de reformas estruturais. Enquanto isso, Martins permanece preso, vítima de um sistema que deveria protegê-lo, mas que, ironicamente, se tornou seu maior algoz. A esperança, senhoras e senhores, é que a pressão interna e externa, incluindo artigos como o do Wall Street, possam levar a uma reavaliação de seu caso e a restauração da sua liberdade. E essa casa tem o papel fundamental
porque ninguém pode, a não ser o Senado Federal, fiscalizar e acompanhar o que acontece no Supremo Tribunal Federal. Não tem CNJ, não tem CNP, não tem nada. A única solução passa pelo Senado Federal. Obrigada aí ao nosso senador Isalci Lucas. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão.